Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a parábola do bom samaritano. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. E eu já quero ir direto ao texto que é a base do nosso vídeo de hoje, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 10. Vamos ler do versículo 30 ao versículo 37, que vai nos dizer assim: Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, observe, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, certo sacerdote, que, vendo-o, passou distante. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhes as feridas, colocou-lhes azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Dentro do contexto bíblico, qual é o momento em que se introduz essa parábola? Certo mestre da lei chega a Jesus e pergunta para Jesus: O que eu farei para ganhar a vida eterna? E aí Jesus vai responder para ele: Como tu lês? Como está escrito na lei, na Torá, né, que é o nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí ele vai dizer assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus vai dizer para ele: Respondeste bem, faze isso e você vai viver. E você vai ter, então, a vida eterna. E aí o homem, tentando se justificar, ele vai perguntar: Quem é o meu próximo? E aí, então, Jesus apresenta essa parábola tão conhecida do bom samaritano para explicar, para falar para o homem quem era o seu próximo. E aí nós vemos, diante desse fato, desse acontecimento, um ensino maravilhoso de Jesus Cristo para as nossas vidas. E aí, para que a gente possa ter uma interpretação correta, assertiva do texto, nós precisamos compreender tanto o contexto da época. Aqui nesse caso a gente vai precisar até de um contexto geográfico, da topografia da região, para a gente compreender e interpretar de maneira correta essa parábola. O ensino dela é muito simples. O ensino objetivo dela é muito simples, né? Que está falando que nós não devemos colocar barreiras no exercício, no exercer esse amor pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo. Mas aí, para não acontecer, né, distorções, porque é um texto, algo que muitas pessoas falam que é verdade, que texto sem pretexto texto sem contexto vira pretexto. Isso é muito real, porque nós vemos, às vezes, uma parábola dessa que tem um ensino tão objetivo, tão claro, mas alguns ainda, por a mentalidade religiosa, acaba distorcendo a parábola. E aí eu quero trazer para vocês aqui, primeiro, que os samaritanos eram inimigos do povo judeu. Não quero entrar lá na origem, né? Mas por que havia essa oposição entre os judeus e os samaritanos? Porque a teologia dos samaritanos e o local que eles diziam que deveriam ser o local de adoração era diferente dos judeus. Em resumo, é isso. E aí havia esse embate religioso entre os dois. E aqui, dentro do contexto geográfico, por que precisamos saber disso? Porque a palavra nos diz que descia pelo caminho. E aí, para compreender descia pelo caminho, nós precisamos, para compreender de onde é que ia. Era de Jerusalém para Jericó, de Jericó para Jerusalém. A gente precisa entender essa topografia da região.
Alguns, né, estudiosos vão dizer, e há uma variação, né, nesse posicionamento aqui, que Jerusalém ela está a uma altitude de 786 metros acima do nível do mar. E Jericó está a 258 metros a nível do mar. Ou seja, Jericó está numa região abaixo de Jerusalém. E a distância entre Jerusalém e Jericó era cerca de 27 quilômetros. Alguns vão falar 24, outros vão 29, vai variar. Mas em base é isso, de 24 a 29 quilômetros. E aí nós vemos pela essa topografia que era uma região acidentada, um caminho difícil, uma descida íngreme. E aí quando nós lemos aqui no texto que o sacerdote e o levita descia, ou seja, eles estavam indo de Jerusalém para Jericó. E aí, por que eu estou falando isso? Porque em Jerusalém era onde eles cumpriam as suas obrigações religiosas. Alguns estudiosos também vão dizer que Jericó era uma cidade que era grande parte da população dessa cidade era composta por sacerdotes, por levitas. E aí, nós, com essa informação dessa geografia, nós compreendemos que tanto o sacerdote como o levita que descia no caminho de Jerusalém para Jericó, eles tinham já cumprido a sua obrigação religiosa. E aí, isso é para nós não querermos, né, ter uma visão, mesmo em cima de um texto tão claro, de uma visão de religiosidade, de que ele não ajudou, que eles não ajudaram aquele homem que estava pelo caminho, porque eles estavam cumprindo, que eles iriam cumprir a sua função sacerdotal, a sua função religiosa. Então, já para tirar essa mentalidade que, mesmo diante de um texto tão claro, por ter uma visão religiosa, muitos podem ter essa interpretação. Mas aí alguns podem falar, pois é, mas ele poderia se contaminar. É certo, ele poderia se contaminar se esse homem tivesse morto, né? Jesus fala que ele estava meio morto. Mas seria por um curto período de tempo que ele ficaria impuro, teria que fazer todo aquele procedimento que a própria Bíblia nos traz lá em Levítico. Então ele estaria por um período impuro para depois voltar a cumprir sua função sacerdotal. Mas o interessante é que ele tinha acabado de cumprir suas funções lá em Jerusalém, e estava descendo, vamos dizer assim, para descansar em casa. Então aqui nós já quebramos essa brecha aí de interpretação que já é para mim totalmente religiosa. E aí quando nós vamos entrar dentro já de um contexto maior, dentro do ministério de Jesus, nós vemos que ele, em todos os seus ensinos, ele vai de encontro, ele vai contra o sistema religioso de sua época. Assim como aqui, que ele está nos trazendo claro que tanto o sacerdote como o levita, né, não quis, vamos dizer assim, se contaminar. Ele usou a justificativa, se justificou, vamos dizer assim, por não querer se contaminar. Assim como esse mestre da lei, que perguntou para Jesus, querendo se justificar, quem é o meu próximo? Então ele queria colocar barreiras no cumprir desse mandamento, ou talvez, porque quando Jesus fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele pode ter caído na consciência, será que eu estou cumprindo com esse mandamento? Será que verdadeiramente eu estou ajudando o meu próximo? Então aí pode ser que um peso na consciência tenha feito com que ele queira, né, com ele ter apresentado, querer se justificar, quem é o meu próximo? E aí Jesus vem com essa parábola. Então aqui, tirando toda interpretação legalista, toda interpretação religiosa. Porque nós precisamos compreender o ensino, né, que é simples, mas que alguns podem distorcer. Então nós vemos que Jesus, em todo o seu ministério, ele vai contra o sistema religioso da sua época, contra os ensinos farisaicos de sua época. E como nós vemos lá em Mateus 12, do versículo 9 ao 12, que Jesus entra na sinagoga e ali tem um homem da mão atrofiada. E aí Jesus Cristo vai perguntar para eles, é permitido curar no sábado? Imagina se vocês, tendo uma ovelha, ela cair num buraco no sábado, vocês não vão lá tirar ela desse buraco? Quanto mais a vida de um homem não é mais importante do que a vida de um animal, vamos dizer assim. Então é permitido fazer, Jesus Cristo dá o seu veredito, é permitido fazer bem no sábado. Ou seja, Jesus Cristo está falando, a vida de um homem é mais importante do que os seus preceitos religiosos. Assim como Jesus Cristo está ensinando essa parábola do bom samaritano. Fazer o bem, uma vida de um homem é muito mais importante do que as nossas funções religiosas. E aí nós vemos também lá em Marcos 7,10,
que Jesus Cristo vai dar um ensino ali para aquelas pessoas, para aqueles mestres da lei, para os fariseus, que eles colocam a tradição dos anciãos, a tradição da sua religião acima dos mandamentos de Deus. Por quê? Eles usam de desculpa, né, para não cumprir o mandamento, eles usam de justificativa para não cumprir o mandamento de amar o pai e a mãe, como justificativa de que o que ele tem é a oferta ao Senhor. Então ele usa de pretexto, é uma justificativa, para não cumprir o mandamento do Senhor. Ele usa uma justificativa para que está cumprindo uma tradição dos anciãos para não cumprir o mandamento do Senhor. E aí, é isso que Jesus Cristo está indo de encontro contra o sistema religioso da sua época. Porque a figura aqui do bom samaritano, do samaritano, que era alguém odiado, vamos dizer assim, pelos judeus, foi o que realmente exerceu a misericórdia, exerceu o amor. E aí, para a gente concluir essa passagem, dentro desse todo esse contexto que foi apresentado, para que nós não caiamos, mesmo numa palavra tão clara, num sistema, numa mentalidade religiosa, numa interpretação errônea. E aí nós precisamos ter isso em mente, claro, deixar o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações. Será que nós estamos colocando o nosso religiosismo acima do exercício do amor, da lei do amor? Porque se nós olharmos o que o próprio mestre da lei falou, ele conhecia a lei. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, esse amor que verdadeiramente nos alcança por meio da graça de Deus, nós também passamos a compartilhar desse amor, da essência de Deus em nós. E aí nós vemos que esse mestre da lei, apesar de conhecer a lei, conhecer o mandamento, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, que é tirado, né, do próprio Pentateuco, lá de Deuteronômio e Levítico, ele não estava exercendo, não estava colocando em prática. Então Jesus Cristo está nos convidando a exercer a sua palavra, a exercer o seu mandamento. Porque não basta eu e você conhecermos, mas nós precisamos praticar. A palavra de Deus mesma nos diz que aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica é como um construtor que edifica a sua casa sobre a rocha. Que vem o vento, vem a chuva, mas ela não é abalada. Então, para que possamos ter uma casa edificada na rocha, que é Jesus Cristo, e não ser abalado por as tempestades, pelo vento desta vida, nós precisamos, além de conhecer a palavra, botá-la em prática. E aí, dentro disso, de todo este ensino maravilhoso de Jesus Cristo nas nossas vidas, do bom samaritano, nós precisamos entender que exercer o amor não está limitado às crenças, às religiões, às doutrinas religiosas, a partidarismo, direita ou esquerda. Não. O amor ele vai muito além dessas divisões, dessa segregação, dessa secção religiosa. Vai muito além disso. O amor ele rompe barreiras. Que oremos, que Deus venha nos criar em nós, ó Pai, um coração como o do bom samaritano. Que venhamos, ó Pai, exercer, Senhor Jesus Cristo, a lei do amor, ó Pai, acima, Senhor, da lei, ó Pai, do legalismo, acima da lei, papai, da religiosidade. E eu te peço, Senhor, porque só o Senhor pode, ó Deus, criar em mim, ó Deus, um coração puro, ó Pai, como o do bom samaritano, Senhor, que está, papai, com o amor acima de qualquer coisa, Senhor, que verdadeiramente, ó Pai, foi, Senhor, alcançado pelo amor da verdade, a essência de Jesus Cristo, ó Pai, que venhamos, Senhor, não ficar, papai, preso, Senhor Jesus Cristo, aos preceitos religiosos, Senhor, mas que venhamos, ó Pai, viver o verdadeiro amor, Senhor, sem barreiras, ó Pai, sem, ó Deus, santo preconceito, Senhor Jesus Cristo, porque, ó Deus, o Senhor é conhecido, papai, pelo Senhor, pelos sacerdotes, Senhor, como amigo, Senhor, dos pecadores e amigo dos publicanos, ó Pai. O Senhor, abriu os seus braços para alcançar aqueles, ó Deus Santo, que estavam, Senhor, em situações de, Senhor, pecado, afastados, Senhor, da glória de Deus. Mas o Senhor os amou, ó Pai, independente, Senhor,
daquilo, Senhor, que eles estavam vivendo. Porque o Senhor não veio, ó Pai, para, Senhor, acusar, mas o Senhor veio para salvar o mundo. O Senhor não veio para condenar, mas o Senhor veio para resgatar vidas, Senhor. Que venhamos, ó Deus, compreender, ó Pai, esse coração de amor, esse coração puro. Eu te peço porque só o Senhor, papai, pode nos transformar. Porque nós, Senhor, como, ó Pai, homens pecadores, Senhor, queremos sempre achar, Senhor, justificativas, ó Pai, assim como esse mestre da lei, Senhor, buscou justificativa para, Senhor, encobertar, ó Pai, a sua prática, Senhor. Aquilo, Senhor, que ele estava, papai, guardando no seu coração, em exercer essa barreira de não amar, ó Pai, a todas as pessoas, ó Pai. Querendo, Senhor, se justificar, Senhor, dizendo, ó Pai, que o seu próximo era apenas aqueles, ó Pai, que estavam ao seu lado, talvez aqueles que praticavam, Senhor, a sua mesma crença, ó Pai, talvez aqueles que acreditavam, Senhor, nas suas próprias, Senhor, teologias, ó Pai. Mas, ó Deus Santo, teu amor vai muito além disso, Senhor. Então nos ensina, papai, a amar, além, Senhor, do legalismo, além, ó Pai, da religiosidade, Senhor Jesus Cristo. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para ser, ó Pai, verdadeiramente, Senhor, a imagem e semelhança do Deus vivo, a imagem, Senhor, de Cristo, ó Pai, sermos cartas vivas, ó Pai, nesta terra. Eu te peço, Senhor, que só a tua graça, papai, para nos transformar, porque, Senhor, desde, Senhor, do ventre da nossa mãe, nós somos pecadores, ó Pai, e se não for a tua graça, se não for a ação do teu Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai, nós não somos capazes de exercer esse amor. Então é o que eu te peço, Senhor. Fala, Senhor Deus Santo, eu creio que o Senhor já falou ao coração, papai, daqueles que irão ser alcançados por este vídeo, Senhor. Nos ajuda, papai, a ter um coração, Senhor, de amor, a ser alcançado por essa essência, Senhor, do teu amor. Esse amor, Pai, que é a ágape, Senhor. Esse amor que é o maior amor, Senhor, que só vem de Deus, ó Pai. É um amor, Senhor, divino, Senhor, que o homem, ó Pai, em si mesmo não é capaz de exercer, não é capaz de praticar, Senhor. Então nos ajuda, nos dá um coração, papai, do bom samaritano, para que venhamos, ó Deus Santo, amar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Que está diretamente, ó Pai, relacionado ao amar o Senhor sobre todas as coisas, ó Pai. Porque se amamos a Ti sobre todas as coisas, ó Deus, naturalmente, ó Pai, o Teu amor há de nos transformar. O Teu amor há de nos encher e de preencher, ó Pai. Para que venhamos, ó Deus, a exalar a essência do Deus vivo, a essência de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, ó Pai. E por onde passarmos, ó Deus, possamos, ó Deus, deixar um rastro, Senhor, da essência, do perfume de Cristo, Senhor. É o que eu te peço, Pai, porque eu preciso de Ti. Nós precisamos da Tua graça para exercer, Senhor, este amor. Deixar, ó Pai, de lado, Senhor, todo preceito religioso para exercer o verdadeiro amor, a lei do amor, Senhor, que foi para isso que o Senhor nos resgatou. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na minha e na sua vida. Amém.